um videocast Brasil Journal. Olha, mantidas as condições de temperatura e pressão, eu acho que corre-se o risco do intelectual se transformar numa figura irrelevante. Olá, estamos aqui em mais um Business of Life, convidado muito especial, que é a Luiz Felipe Pondé, filósofo, escritor, comentarista, é um personagem hoje da vida nacional. Então, primeiro te agradecer aqui a abertura aí agradeço. De agenda. Eu sei que a agenda é louca, estamos numa realidade cada vez mais maluca, então é um presente realmente generoso da gente poder trocar. Conta pra gente um pouquinho assim, tua infância, como é a tua formação. Assim, você nasceu em São Paulo? Não, eu sou pernambucano. Pernambucano. Mas eu saí de lá 4 anos, eu acho. Recife então, mesmo? Recife mesmo, é. A gente morava na Boa Viagem. Meu pai, então, era capitão médico da aeronáutica, lotado na base da aeronáutica de uma cidade colada chamada Jaboatão, Praia de Piedade. Aí, quando veio o golpe, 64, ele era meio comunista, assim, dentro, e todos aqueles que eram mais ou menos comunistas, em 64 já foi feita uma rapa, né? Depois é que foi para a sociedade civil, né? Mas a rapa era assim, tipo, Botar para fora. lá fora e Ficou detido um tempo, quer dizer, eu só sei disso porque me contaram, porque eu não tenho memória. Eu lembro de um período meio confuso, assim, tipo a gente entrando, na minha memória, numa Kombi, e indo embora, sabe? Uma coisa meio... Eu acesso na memória um certo ambiente instável, né? Você tem irmãos? Eu tenho 2 irmãs mais velhas que eu. Uma faleceu com 50 anos, jovem, do coração, e continua a minha outra irmã mais velha, que é 7, 8 anos mais velha que eu. Eu sou caçula, né? Daí a gente foi para Bahia, meu pai era baiano, e ele foi lá, se meteu pelo interior, sempre com ideias. Ele era médico e ideias humanistas, socialistas, aí se meteu no interior da Bahia, foi diretor de hospital público e acabou sendo um dos fundadores da Universidade Estadual de Feira de Santana. E você tem lembrança, isso tua infância? Isso eu tenho lembrança, porque aí nós fomos para Salvador, eu devia ter, como eu disse, acho 4, 5 anos, e morei lá, estudei no Colégio Antônio Vieira, que tinham 2 grandes escolas, uma era Maristas, outra era Antônio Vieira. Antônio Vieira jesuíta. Os jesuítas eram, assim, a escola no cenário mais identificado com uma pegada assim de esquerda, padres meio de esquerda, né? Não exatamente de esquerda, mas aquela coisa da teologia da libertação, Mas que ainda já era forte. muito lá nas raízes ainda, não era? Sim, meio incipiente ainda, né? E o Maristas era identificado no cenário como um colégio mais de elite, gente mais rica, mais, sei lá. Mas era esse digamos assim, o dualismo em termos de escolas privadas. Sempre tem esses dualismos. E então eu me lembro bem, mas aí depois ele seguiu carreira. Minha mãe era funcionária pública do Ministério da Saúde, que dava um tom peculiar. Eu lembro de um colega que a mãe era advogada, trabalhava também, mas a gente era os únicos que tinha mãe que não ficava em casa. Porque era absolutamente raro, né? E assim ela seguiu trabalhando até meus 17 anos, por aí. Mas esse período de Feira de Santana você foi junto ou teu pai ia? A gente chegou a morar 1 ano lá, mas não deu certo, né? E aí a gente voltou para Salvador e ele ficava indo e vindo, indo e vindo durante muitos anos. É cerca de 110, 120 quilômetros. Você conhece a região? Já tive. Já esteve lá em Feira de Santana? De passagem, parei Sim. indo para Salvador de carro, parei, mas também lá atrás, nos anos 70, uma coisa assim. Sim, passeando. Lembro assim de vendia jaguatirica no meio da estrada para você comprar. Não, a cidade mesmo chama Feira de Santana porque nasceu de uma feira chamada Santa Ana, Santana. E a feira existia, imagino que até hoje, não sei.
Mas era um grande Mas comércio. tua família permaneceu em Recife? Tinha avós vivos? Não, meus avós por parte de pai, a minha avó, meu avô por parte de pai eu não conheci. A minha avó por parte de pai viveu com a gente até começo dos anos 80, viveu com a gente em casa. Os meus avós maternos moravam no Rio. Morava no Rio. O que me deu muitas férias no Rio de Janeiro. E assim, naquela época que o Rio de Janeiro tinha táxi preto, Sim. sabe? Rio de Janeiro lindo, maravilhoso, né? Maravilhoso. Morava em Copacabana e tinha aqueles ônibus elétricos. Eles moravam num bairro Peixoto, Aí, Peixoto. Maestro Francisco Braga. Eles eram de origem judaica. Sim, a minha avó. Tua avó. É. Que era um bairro muito da comunidade judaica, o bairro Peixoto. Era um bairro, até hoje é um bairro meio assim, né? Meio assim. Tipo diferente, meio vintage, é o que me falam, não sei. Não, é meio separado, porque não colava. É aquela coisa pra dentro, pra assim, dentro. né? E ali tinha uma sinagoga, e muitos dos judeus ali ficaram ali. Eu sei. Os primeiros que saíram, né, começaram a migrar, que moravam na Tijuca, moravam na Praça 11. A primeira região de Copacabana, a parada ali foi muito ali. Aquilo, bom, eu tive lá depois, porque a minha filha tem uma amiga que mora ali. Uma vez nós estávamos no Rio com amigos. Nós temos alguns amigos no Rio que moraram com a gente em Israel, do então Yehuda Bonim, que depois se juntou com Dror. Aliás, o ano que a gente estava em Israel, em 80. E aí nós fomos visitar a amiga da minha filha estava na casa dela, e ela mora lá, né, na pracinha lá. É tudo em torno daquela pracinha. E a rua do meu avô saía da pracinha. São lembranças muito boas que eu tenho do Rio de Janeiro, da infância. Aquele rio maravilhoso e aquele cantinho era muito, muito especial, muito cidade interior ali. Né? E ainda hoje ele é meio separado, né? Engraçado, né? Mas me conta, aí você cursou... Aí eu fiz escola, como eu estava dizendo, nos jesuítas, uma grande escola. Os jesuítas são muito bons em educação. Não é à toa, né? Então, sei lá, 400 anos nesse business. Não, mas são grandes... No Rio tem o Santo Inácio, Santo Inácio, que é espetacular. Eu cheguei a visitar, enquanto eu estava na escola, a gente foi uma vez lá visitar o Santo Inácio. Mas aí depois, já indo para o vestibular, né? Eu fiz um teste vocacional que estava muito na moda, e depois do teste vocacional a psicóloga me falou: olha, você tem vocação para biológicas, tem vocação para humanas. Eu já meio que sabia, mas não tinha um conceito, digamos assim. Eu era moleque, né? Sim. Estava mais interessado em namorar e nem pensava na obrigação de entrar na faculdade. Quem te levou para o vocacional assim, foi teus pais? Foi a escola. Foi a escola. Ela era psicóloga da escola. E aí ela falou assim para mim: olha, como a sua família é de médicos, porque na realidade a família do meu pai, o meu avô também era médico, pai da minha mãe. Trabalhou com, como era o nome dele, aquele carioca jornalista muito louco? Lacerda. Lacerda? Lacerda. Meu avô trabalhou com Lacerda, ele era médico sanitarista, como se falava na época, no Rio. E aí a psicóloga falou: olha, como seu família de médicos, meu pai, o meu avô, a minha irmã, primos, na Bahia, os Pondés são conhecidos como família de médicos, né? Meu filho caiu na maldição também. E ela falou: olha, se eu fosse você, faria medicina, porque quem entra em medicina faz qualquer coisa na vida. E eu segui o conselho dela. Eu gostava de biologia mesmo. Prestei medicina, entrei na Universidade Federal, né, da Bahia, e lá fiquei. Segundo ano fui para Israel, fiz Shnat, voltei. Por que você foi por que você foi para Israel? Eu fui porque primeiro eu tinha interesse pelas raízes judaicas, da origem, né? E eu fui criado numa família completamente secular. Mas te botaram numa escola católica? Não tinha escola. Não tinha opção. Não tinha escola, não tinha opção. Inclusive, é o que eu falei, tinha uma escola chamada Colégio 12 de Julho,
que não era ligada a nenhuma ordem religiosa, por causa da data de independência, né, que o Lula quer transformar em Sim. feriado nacional da Bahia, né, quando os baianos expulsaram os portugueses e tal, os baianos têm muito orgulho disso. Ou Vieira-Maristas, quer dizer, o Vieira, além de ser uma das melhores, uma das 3 melhores, sem dúvida nenhuma, ainda tinha esse viés que era simpático ao meu pai, entendeu? Entendi. Então, por isso. Mas eu fiz amigos dentro da comunidade judaica, frequentei a sinagoga, tinha amigos na faculdade de medicina, né? Isso em Salvador? Isso em Salvador, é. Ó, E um deles, que não era da medicina, o Maurinho, grande amigo meu, inclusive minha filha vai casar esse ano e ele vai fazer a parte judaica da cerimônia aqui em São Paulo, porque ele acabou assumindo a sinagoga em Salvador, que fica na Pituba hoje, muito bonita, aliás, que é do Campo da Pólvora, fechou, não sei se você conheceu, né? Conheço. Aquele prédio ali, a região ficou complicada, né? Muito. Bem complicada. E aí eu comecei a frequentar o Ihud lá, Que eram movimentos mais de esquerda. Assim. E vi algumas reuniões em São Paulo também, do Ihud, aqui no SNIF daqui. E aí, quando surgiu a chance de fazer o Shinata, fui eu e o Mauro. Shinata Aí eu fui para Shinata Israel. É um ano de... É um ano lá no Kibbutz, né? E aí conheci minha mulher lá, Isso era que ano? 1980, exatamente. Eu lembro bem que no final do ano mataram o John Lennon. Eu lembro de eu lendo a manchete do jornal Jerusalem Post no Kibbutz Afik. Eu lembro do dia. Quer dizer, do dia que saiu no jornal, né? Sim. Que a gente não era ligado em notícia assim o tempo todo. Né? Não, isso é muito mais... Isso é muito mais para cá. Para cá, Né? com certeza. Para o bem e para o mal. Com E certeza. bom, foi assim, aí eu voltei, a gente casou, Mas você ainda é na medicina. ainda na medicina. Aí voltou para Voltei para medicina. medicina, cheguei, depois de um ano, tive uma crise, prestei história, entrei em história, continuei na medicina. E a minha crise não era tanto com o curso, mas era porque eu comecei a projetar minha vida futura. Eu já estava começando a trabalhar no pronto-socorro, a fazer plantão, né, fazendo a formação. E eu eu fazia isso na cabeça, uma espécie de exercício, assim, eu imaginava como ia ser meu futuro, trabalhando como médico. A minha primeira ideia, comecei a estudar Freud, falei, vou ser psicanalista. Psiquiatra, psicanalista, meio médico, mas não é exatamente, né, mas não é. E aí o Freud me levou para a filosofia. Eu fiz teatro um tempo, sempre gostei muito de teatro, né? Mas logo descobri que com filho, a gente Sim. teve filho muito cedo, né? Tá com 42 anos agora. Aí eu resolvi parar a medicina, dar um tempo, e aí a gente veio para São Paulo, apesar que minha mulher, que é daqui, não queria, mas a gente veio para cá, e aqui fui direto para a USP para fazer filosofia. Mas você evitou o teatro por causa de sobrevivência Sim. e foi para filosofia, achando que ia... Achando que podia ser melhor, mas na realidade o que aconteceu foi o seguinte, tinha também outra questão com o teatro, que era, eu percebia que eu dependia de muita gente para fazer o que eu queria. A minha paixão não era tanto interpretar, eu cheguei a fazer Macunaíma aqui em São Paulo, era mais dirigir. Aham. E eu lembro bem de eu pensando isso, que o trabalho em teatro iria, além da dificuldade financeira e tal, eu ia depender de muita gente para fazer. E como o Freud, apesar que não era a intenção dele enquanto Freud, mas ele acabou me colocando em contato com a filosofia, eu me encantei com o pensamento filosófico, eu lembro como hoje, eu estava na USP, e eu fui lá à faculdade de filosofia, olhei a grade, eu falei, não, eu vou fazer isso aqui. Entrei, isso logo no primeiro ano aqui. E aí eu fiz carreira, nunca mais voltei para medicina. Um dia eu cheguei aí até a Escola Paulista, né? Pensando numa transferência, estava no 5º ano de medicina. Que loucura. E não sofri nenhuma Teu pai pressão da minha família. Não. Todos médicos apaixonados por humanas. Eu fui o único que deu salto.
e me meti com humanas de fato. Meu filho, inclusive, Mas teu pai, com 5 anos de medicina, teu pai disse, vai para falou filosofia? nada, Nada. faça o que você quiser. Os meus sogros ficaram mais em crise, casaram a filha com médico e acordaram com estudantes de filosofia. Realmente. Eu entendo eles hoje. Na época eu achava, careta, aquelas coisas de jovem, que não entende direito como é o roteiro das coisas, né? E nem pode, que acabou de Sim. chegar. E aí eu fiz filosofia, me encantei, fiz carreira, mestrado, doutorado, pós-doutorado, fui para o ensino, fui para a Folha, que já era a minha intenção ainda na faculdade de filosofia, na graduação. A minha intenção, eu entendia que depois do salto mortal que eu dei, eu não era brincadeira. Mas como você vislumbrou sair desse lugar que normalmente você faz filosofia, você vai ser professor, ficar naquele mundo acadêmico. Como que você vislumbrou usar esse material que você tinha ali? Foi via escrita? Como que começou essa caminhada para ser um personagem que vai ocupar um lugar muito mais amplo, né? Que tem assim né? Se posiciona publicamente? Como é que você ocupa? É o jornal? O que vai abrir esse caminho para você? É a Folha. É a Folha. Porque já na graduação, eu tinha o hábito de ler jornal. Ainda em Salvador, eu tinha assinatura do jornal à Tarde, que era o jornal que todo mundo lia, que meu pai tinha assinatura. E o meu pai sempre leu jornal todo dia. Assim como ele sempre teve um hábito de leitura muito grande. Como eu dizia, eram médicos, o meu avô também, médicos que amavam ciências humanas, né? História, sociologia, todo esse campo das ciências humanas, principalmente a história. E o meu pai tinha um hábito que eu já contei em algumas situações, que ele dizia para mim que quando duas pessoas civilizadas se encontram, uma pergunta para a outra, qual livro você está lendo? Quer dizer, se você não está lendo o tempo todo, você não é civilizado. Né? Isso pegou para mim, pegou. Né? Nem sempre coisas que os pais falam pegam, mas isso pegou. E então eu, chegando em São Paulo, isso é 85 por aí, 86, eu assinei a Folha, né? E eu lia a Folha e eu lia os colunistas da Folha, inclusive o Paulo Francis. Na minha cabeça, para fazer filosofia sério, não bastava ser na sala de aula, tinha que ser na mídia. Eu associava a mídia à Ágora, de Atenas. Ainda na graduação, eu lembro que às vezes eu estava com a Folha na mão, eu levava o jornal para a faculdade, eu fazia filosofia à tarde na USP, e eu dizia, eu vou escrever aqui na Ilustrada. Eu dizia para os colegas assim, todo mundo dava risada, eu também dava risada, né? Você vai escrever na Ilustrada e tal. E eu queria escrever na Ilustrada porque a Ilustrada era, sem dúvida nenhuma, o jornal, o caderno que pautava os debates culturais, né? Sim. Você mencionou o Paulo Francis, ele era um personagem para você, porque você tem uma pegada assim, muito assim, combativa. Sim, foi. Dois, digamos assim, grosso modo, jornalistas marcaram minha formação. Paulo Francis e Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, escrevi, por acaso o livro está aqui, sobre Nelson, aqui na mesa, é o Filosofia na Alcova, né? Maravilha. Não, é filosofia para... Esse é do SAD. Filosofia da Dutra, está aqui. Escrevi um livro sobre a figura da Dutra no Nelson. Então, sim, o Paulo Francis era um personagem. Mas teve um detalhe no Paulo Francis, um dia numa coluna dele, que assim, foi uma coluna que ele fez sobre o Freud, e eu percebi que ele conhecia o Freud. Porque eu continuei estudando Freud aqui, né? Fui para a biblioteca freudiana, entrei no SEDES, mas preferia a biblioteca freudiana na época. E eu continuava na filosofia com a ideia de ser psicanalista, tá? Continuava. Continuava com essa ideia. Mas, em um dado momento, decidi que não, graças a Deus, e para os pacientes também foi muito bom. Então eu fazia isso, né? Não, eu vou escrever na Ilustrada, porque eu tenho que ir para a imprensa, porque a filosofia tem que ser feita na Ágora, no espaço público, não só na sala de aula. E o que aconteceu foi quando eu entrei no doutorado, peguei uma bolsa sanduíche de 2 anos e fui para Paris. Fomos todos, eu, minha mulher, meu filho, minha filha, que tinha 1 ano e meio na época. E aí
Dias antes de eu ir para Paris, estava numa festa de amigos e tinha o marido de uma amiga que é o Mário Sabino, né? Começo de carreira também. Ele era editor assistente do Caderno de Cultura do Estadão e ele falou para mim assim: já que você vai estar morando em Paris, você não quer fazer entrevistas com grandes intelectuais e mandar para nós no Estadão? Assim eu comecei no jornal, no Estadão, né? E aí eu comecei a fazer entrevistas e aí, super cara de pau, conheci um monte de gente significativo do âmbito Era na intelectual. área intelectuais, assim, Filosofia, geografia, história, sociologia, na área de humanas, né? Alguns escritores também, mas assim, e aí as entrevistas foram dando certo. E aí, num dado momento, o Alcino Leite, que hoje Sim. mora no Rio, acho, na Piauí, trabalha pelo menos, Sim. criou Mais, a Folha, né? Ele um dia então passou um e-mail para mim e disse: você não quer fazer essas entrevistas também para a Folha? E aí eu publicava no Estadão, publicava na Folha e tal, e foi aí, depois voltando já no Brasil, o Alcino foi me chamando para fazer resenha, né? Artigo para o então Caderno Mais. E num dado momento, o Otávio me liga no celular, naquele tempo que se ligava, né? O Otávio normalmente só falava por telefone mesmo. E me chamou para escrever na Ilustrada. O Nelson Asher, se não me engano, saiu da Ilustrada na segunda-feira. Ele me chamou e aí o contrato de exclusividade, aí aconteceu. Folha, TV Cultura, Bandeirantes, convite para isso, convite para aquilo. Aí veio a Casa do Saber. Antes de tudo veio o Café Filosófico, na verdade. Sim, o café. Uhum. O café foi bem importante também. Isso Tinha impacto, assim? 2005, 2004, bem no... Sim, tem até hoje, né? Tem, mas bem menos. Sim, claro. Mas o Café Filosófico, ele foi, até onde eu sei, o carro-chefe que criou o processo de migração do conteúdo de humanas, de scholars, digamos assim, né? No começo era sempre scholars, para a televisão. Porque era um formato assim muito denso, longo e, né, bem E cuidado. tinha audiência, né? Tinha audiência. E aí depois, o Café acho estreou em 2004, por aí, 2003. Eu logo fui, no começo, para uma série que a curadora foi minha professora, Algara Matos, grande professora. E aí depois veio a Casa do Saber, né? Lá por 2005, logo Sim. depois. E a Casa do Saber bombou e ela bombou alguns dos professores, né? Junto com ela. Então foi... quer dizer, eu dei sorte, apesar de que, sem dúvida, tem todo um... Claro Eu fui um estudante até hoje muito disciplinado. Já era na medicina. A medicina, se você não for disciplinado, você não vai para lugar nenhum, né? Ainda mais eu que tinha mulher e filho já. Meu filho nasceu, acho que no 3º ano da faculdade. E essa disciplina eu trouxe para a filosofia. E eu tenho ela até hoje. Eu sou capaz de passar horas um dia lendo. Né? E você trouxe também um lado assim que eu acho que é mais teu mesmo, uma coisa assim, de ser muito contundente. Sim, isso que pesso- parece Paulo Francis, parece Nelson Rodrigues, né? Assim, na lata, vamos ali. Chutando a porta, assim. Olha, eu acho que a influência deles, mas tem de temperamento. Mas tinha também, filosoficamente, você teve assim, um olhar para o niilismo, Sim, para essa, fui longe. né, essa coisa assim que era mais de rebeldia, de questionamento. Sim, na minha formação em filosofia, na graduação mesmo, eu fui muito... Tive um grande professor de ceticismo grego, Oswaldo Porchat. Na realidade, só tive grande professor, assim. Por isso que eu digo que eu dei sorte. Fui aluno da Marilena, fui aluno do Renato Giannini, da Algária, do Terra, fui aluno do próprio Frank Leopold Silva, né? Também grande professor, e do Porchat, que era o grande professor de ceticismo grego. E o ceticismo grego me impregnou, né? A postura cética. E, como dizia o próprio Porchat, o ceticismo é um método. Na realidade, ele estava citando Aristóteles praticamente. O ceticismo é um método que tem que se transformar numa segunda natureza. E para mim se transformou. Mas é mais fácil ser cético tendo uma estruturação tanto de uma escola
onde você teve acesso ali ao pensamento religioso, Sim, até mais filosófico religioso, esse teu lado também judaico que você tinha um envolvimento. sim. Ser cético tendo uma estruturação de ancestralidade, de profundidade, porque eu acho que muitas das coisas que vêm da religião e do espaço, né, da espiritualidade, mais amplamente assim, dão uma profundidade maior, assim, até para poder ser cético, ateu. Você usou isso. Sem dúvida, sim. Para não cair naquilo que um amigo meu costuma Eu dizer, vi que isso é, no o Karnal, que é de outra área, mais sim, professor, tudo mais, história. história. Mas ele tem isso, ele tem uma formação, ele tem isso, dá uma alavanca. É, isso que eu ia dizer, para não correr o risco de você acabar acreditando no ceticismo, que é um equívoco. Acreditar no ceticismo. O ceticismo é um método para pôr em dúvida teorias, né? Como conclusão do ceticismo grego, né? A ideia da hipoké, como eles falavam, suspensão de juízo, a apatheia, distanciamento do patos, que também está presente no estoicismo, a apatheia. Isso, é claro, pressupõe não simplesmente sair dizendo Deus não está com nada, sabe? Platão não está com nada. Aliás, eu sempre ensinei para os alunos de graduação. Nunca diga que a Bíblia não está com nada, que Platão não está com nada, porque se tiver alguém de repertório do seu lado, vai saber que você é bobo, né? Que você não conhece. Senão você não ia falar. É por isso que muitas vezes quando me perguntam, afinal de contas, qual é a sua, em termos de religião, eu quero dizer, eu falo, eu sou um ateu não praticante. Quer dizer, eu sou meio ateu porque cresci num ambiente muito secularizado, né? Onde a ciência estava presente, digo, a formação, né? Assim, avô médico, pai médico, então tinha toda uma pegada voltada para a visão científica de mundo. Mas eu, moleque, assim, lá pelos 12 anos, por aí, o meu pai me deu um livro que era uma explicação para crianças da teoria do átomo e me deu uma versão do Velho Testamento para adolescentes. E eu li os dois. Então veja que eu não cresci com raiva da religião, né, achando que... Inclusive porque os padres jesuítas da escola eram muito bons. Muito bom, Muito né? bons. Assim, nenhuma memória de qualquer forma daquilo que é clichê, tipo falar de repressão, sabe? Nenhuma, zero, zero. Então, por isso que eu digo, eu dei sorte em um monte de coisas. Tem esse lado intelectual da igreja que é muito potente. Eu fiz PUC no Rio, eu fiz engenharia inicialmente. Ah, E, é? e as aulas que eu mais gostava eram as aulas né, de religião, que eram obviamente voltadas ali para catolicismo, toda. Aqui eu dei aula de IPT, né? Introdução ao Pensamento Teológico. É, Hoje eu estou no pós-doutorado, mas eu dei aula há muitos anos aqui. Porque a PUC do Rio também sim, devia ter tinha essa exatamente. disciplina introdutória, né? É, Que era um ano. Aqui e na era PUC era um ano. extremamente filosófica, de muita Era qualidade. isso aí. É, Era muito legal. é. E então, sem dúvida, assim, aí eu não virei um cético polarizado. Mas eu transito pelo niilismo. O niilismo, o Nietzsche foi um autor que eu li muito na graduação, né? Graças à professora Scarlett Marton, né? Li muito. Nietzsche foi um autor, assim, como, digamos, pessoa física. Foi na graduação, foi o filósofo que mais marcou na graduação, como pessoa física, não como escola filosófica. E então, tragédia, visão trágica de mundo. E o niilismo estava lá. Eu li Dostoiévski, né? Muito. Acabei escrevendo sobre ele também. E acaba tendo muita potência no mundo que a gente está vivendo. Não? Você descreveu bem, potência mesmo. Inclusive porque, e às vezes eu chego a escrever isso na coluna da Folha, a postura niilista, enquanto tal, muita gente me considera niilista, eu não me considero niilista. Mas a postura niilista, como método, o ceticismo ele pode levar ao niilismo, né?
no âmbito, porque o niilismo é um conceito do XIX, ceticismo é da Grécia, né? Mas então, o ceticismo enquanto tal, historicamente, ele está vinculado a uma postura assim, olha, a gente não consegue ter certeza de absolutamente nada. Isso porque não exista nenhuma verdade, porque a gente não conseguiu chegar a nenhuma, não é relativismo, é diferente, apesar que são meio primos, né? O niilismo não, o niilismo é um fenômeno do XIX, na Alemanha, que migra para a Rússia, e na Rússia se transforma no movimento político, e vai dar nos bolcheviques, décadas depois, mas o fato é que você pode, no ceticismo original, isso deságua em Roma com os romanos, certo? Quer dizer, leve em conta os costumes, tá? Não ache que você descobriu a roda no seu gabinete, como se fala, né? Closet theories, como se fala em inglês, quer dizer, teorias de gabinete. Então, o ceticismo, ele normalmente tensiona com grandes engenharias históricas. Olha para Hegel e a tradição dele como legal, mas isso você escreveu no seu gabinete, tá? Você resolveu a história inteira, a política inteira, no caso do Marx, né? E o ceticismo, ele acaba sendo mais cuidadoso, austero, né? Em relação às grandes construções de engenharia política, social, econômica, o que for. E leva em conta costumes, hábitos, que o ceticismo grego, assim, olha, a gente não sabe direito porque algumas coisas existem, mas elas estão aí. É engraçado que, falando disso, eu quando entrei vi aqui O Heschel, o Heschel, que é um filósofo, e eu estava contando que eu tinha ido na casa dele, da filha dele, que é também acho que filósofa também, escritora, e foi fazer uma gravação com ela, e no grupo na equipe que estava filmando, tinha um rapaz que o tempo todo me dizia, eu sou niilista, eu sou niilista. Eu também. E nós entramos, ela mora numa casa muito bonita, num bairro muito bonito, na Filadélfia, numa região, e entramos naquela região, tudo muito organizado, e fui lá falar com ela, e a equipe foi montar ali a filmagem. E ela saiu um dado momento, e quando eu me dou conta, aquele rapaz que era niilista, tinha um piano de cauda no meio da sala, e ele foi pra lá e ele começou a bater no piano com muita força. E eu fui lá dar uma bronca nele, o que você está fazendo? Você está maluco? Tá visitando a casa de uma pessoa. E ele falou, você sabe que eu sou niilista. E eu digo, como assim? Ele disse assim, olhei essa casa, tudo tão organizado, pensei, qual é o epicentro dessa ordem? E vim aqui atacar. Você vê que é bem o niilista. É que o niilismo, quando alguém diz eu sou niilista, normalmente ele é mal educado, né? Na prática é isso, né? Ou ele é muito ressentido, quer dizer, o niilismo é um problema, quer dizer, a constatação da possibilidade de que não exista fundamento em nada, ele é um problema filosófico grave, né? Que quando passado para a prática, ele pode gerar violência ou pode gerar depressão. E ele ancora facilmente em frustração, em total, recalque. Isso aí. Então, agora, o niilismo como método filosófico, ele é de fato muito potente, porque normalmente, por exemplo, quem se considera relativista, se topa com o método niilista, alguém praticando o niilismo na frente dele filosoficamente, ele faz xixi nas calças. Porque o niilismo é foda, porque você leva à destruição de toda a teoria, de todo o fundamento da moral. Então, sei lá, você, por exemplo... até o método científico precisa. Também, né? Então, assim, por exemplo, você se diz relativista e aí você topa com situações como, vou dar um exemplo clichê da nossa época, da condenação em alguns países da África, a orientação sexual da população LGBTQIA. Vou dar um exemplo de clichê, né? Ou aqueles grupos que praticam ou praticavam a cirurgia para tirar o clítoris das meninas, esses exemplos que funcionam muito bem em sala de aula, né? E aí a pessoa diz, não, aí não, tá errado. Eu falei, mas como tá errado? Você não acha que tudo é relativo? Porque nasceu lá, Ou você acha
que os europeus devem ir lá colonizá-los e ensiná-los que não se faz isso com meninas, não se faz isso com gays, que todos têm direito de ser como são. Topa, que nem os jesuítas fizeram com os índios? Isso que eu quero dizer com... Então, você desarticula, porque, filosoficamente falando, o relativismo, ele pode... Eu fiz essa experiência em sala de aula muito com alunos de graduação, ele pode levar você a uma espécie de colapso lógico, né? Eu quero dizer, não psicológico Sim. necessariamente. Por exemplo, digamos que você está diante de uma tribo e essa tribo pratica sacrifício de crianças. Aí você pergunta para os alunos, você acha que você devia lá interromper ou você acha que deve deixar, já que é a cultura deles? Os alunos de comunicação, naturalmente, não, é a cultura deles, tem que deixar. Tá bom, então você acha que a cultura vale mais do que a vida humana? Não, não é isso, professor. Como não? Você acabou de dizer isso. Quer dizer, certas posturas de pensamento hoje em dia se transformaram numa espécie de mímica, sabe? Você realiza aquele gesto, mas você não deu 2 passos além no sentido da implicação lógica. Aí eles entravam numa crise. Não, como não a vida humana? Não, mas o que vale mais, a cultura ou a vida humana? Né? É claro que isso é um exercício, aqueles tipos de exercícios que fazem aula de filosofia, né? Para os alunos entenderem o que está em jogo. Então, o relativismo é alguma coisa que você... Hoje a gente tem, assim, a intelectualidade, eu acho, é uma leitura pessoal, eu acho a intelectualidade tem uma vulnerabilidade, uma fragilidade, que é a busca da coerência, né? A tentativa de você observou algo, acolheu como verdadeiro e tudo mais, e aquilo tem que se ramificar imediatamente por todas as outras Sim. coisas que você pensa e lida. Ao mesmo tempo, eu não sei se o modelo da vida é esse modelo da coerência. Você acha que a intelectualidade, e a gente está tendo hoje, na crise total de liderança que a gente tem, eu acho que na área política, na área tudo, educacional, mundial, né, mundial cara? e todas as áreas. É. Mas ela é muito da intelectualidade também. Eu não tenho dúvida, assim, sendo o animal da universidade, um homo acadêmicus, como dizia Bourdieu, quer dizer, o animal da universidade, mas você vê isso na universidade, né? Assim, além da política universitária enquanto tal, que é terrível, né? Deixa Brasília de joelhos, como grupos perseguem grupos. Isso independente de choques ideológicos, hein? Não estou falando de choques ideológicos, o fato de que a Humanas é praticamente toda submetida à esquerda. Mas isso é um fato, né? Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando da dinâmica política interna, corporativa, sabe? E a universidade é assim. Se a direita dominasse a universidade, ia dar na mesma. Essa tendência autoritária que você vê na universidade hoje, né? Da completa e total exclusão. Se você quiser fazer um stricto sensu, mestrado, doutorado num filósofo X, você pode não encontrar orientador e você pode ser meio que cancelado antes de entrar. Porque é considerado, não, isso é um absurdo. Aqui não, entende? Então, mas antes disso, a própria vida interna, os jogos, grupos que querem se apropriar das instâncias colegiadas, sabe? Sim, Rotas de bolsa, de financiamentos de viagem, as próprias a própria hierarquia interna, quem vai para cá, quem vai para lá, quem vai colonizar as agências reguladoras, certo? As instâncias que dão bolsa. Isso é fato na universidade, antes do problema ideológico. O problema ideológico só casa com isso. Que imagino que tem uma certa influência da própria política que gerou esse sistema. Sim. Em que você tem que, para chegar a esses canais, não tem ali algum tipo de olhar mais, não só de meritocracia, mas um olhar aí mais do mundo acadêmico mesmo, acaba sendo de contatos, é muito, né, impactado por esse mundo. Sim, político. é uma network em que tem pouco dinheiro, Exato. o que é sempre pior, né? Mas assim, uma coisa que eu sempre senti assim, eu
Quando eu descobri que eu gostava da aula, quando eu fui dar aula de inglês, ainda na medicina, porque tinha que pagar boleto, né? Aí eu descobri que eu gostava de dar aula. E de fato, continuo gostando de dar aula. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, na universidade, o menos importante é o aluno. É o chão da sala de aula. São essas articulações aqui, Sim. né? E, muitas vezes, pela própria dinâmica da sobrevivência, muitos colegas acabam não tendo a possibilidade de dar vazão ao gosto inicial pelo conhecimento. Abandona o tesão pelo conhecimento. Para de ler. Para de entrar em contato, mas fica, como se fala na filosofia às vezes, o sujeito passa a vida inteira discutindo a tese de doutorado. Entendeu? E isso acaba fazendo com que muitas vezes a experiência intelectual enquanto tal, entendida como o espanto platônico que ele falava pela realidade, ele desaparece. Desaparece porque você está ali preocupado em subir, aumentar o salário, fazer concurso para cá, manipular bancas internas ou externas, quando vão entrar novos professores na universidade, né? E isso acaba diminuindo o interesse pelo conhecimento, e aí a questão ideológica vem coroar o bolo, né? E amarrar tudo. E contato aqui, porque o contato aqui faz com que seja citado lá, e aí isso é somado no currículo Lattes, e o currículo Lattes é somado à plataforma Sucupira do programa de pós-graduação, todo um conjunto de elementos que foi uma das coisas que me fez sair do estrito sensu, da PUC. Pode com isso. E a gente perdeu esse lugar desse intelectual ser um sábio, um personagem que funcionava para uma cultura como uma voz, né? Ele obviamente ele tem uma qualificação e tudo mais, mas ele é contaminado né? Ele não é uma instância à parte, ele é muito contaminado pela sociedade. Sim, E às vezes acaba se transformando num chamado intelectual orgânico, né? O Tony Judt, aquele historiador, ele usava a expressão para opor ao intelectual orgânico, aquele intelectual que trabalha para uma causa, para um partido, o intelectual inorgânico, que é o que eu tento ser, trabalhar para causa nenhuma, né? O que às vezes é confundido com niilismo. Quando eu vou para a imprensa e para a mídia, eu percebo que na imprensa, na mídia, tinha muito mais oxigênio que na universidade. Apesar que é um outro estilo, uma outra profundidade, uma amplitude maior, né? Menor verticalidade. Você tem que escrever aquilo, no caso do Ilustrado, com 4.526 toques totais. Não pode a mais nem a menos que não sobra papel, e nem a mais que não cabe, né? Isso porque ainda é pautado pelo limite do impresso, quem escreve no impresso também, que é o meu caso, além do online. Mas, assim, hoje eu diria a você, Bonder, que a mídia, a imprensa também está ficando asfixiada pela polarização ideológica, que não era. A universidade asfixiou primeiro. A mídia também está ficando asfixiada pela polarização. E você acha que essa polarização é pelas questões tecnológicas aí que invadiram a realidade de todos nós? Por que você acha que essa polarização ela sempre existiu, né? Ela sempre teve ali até a maneira das pessoas pensarem é sempre dual, é sempre polarizado. Faz mais sentido entender que você é a favor e eu sou contra você e você contra mim, facilita a compreensão. Mas hoje a gente está mergulhado numa liquidez, num mundo líquido de opinião, a informação e a opinião se fundiram e eu acho cada vez mais complexo esse. Como você vê essa polarização? Tem diferença essa polarização de hoje de sempre? Eu acho que a diferença, filosofia, a gente, quando define causas, um dos tipos de causa é chamada causa ocasional. A causa ocasional é a causa que não causa o fenômeno,
mas cria condições para que ele se intensifique. Se chama de causa ocasional. A causa eficiente é aquela que gera o fenômeno, né? Então, as mídias digitais, elas são causa ocasional. Como você disse, eu concordo, a polarização é uma tendência. Normalmente, se você observar, por exemplo, a vida política na Rússia no século XIX, principalmente na segunda metade do XIX, a Rússia é polarizada. Uma polarização que existe até hoje, na verdade, né? Que um dos lados é muito representado pelo Putin, aliás, que era uma polarização na época que era dividida entre ocidentalizantes e eslavófilos. Quer dizer, o eslavófilo, o Putin é descendente dessa linhagem, entendia que a Rússia é uma cultura completamente singular e ela não pode se contaminar com o Ocidente porque o Ocidente é degenerado. Os ocidentalizantes eram aqueles que achavam que a Rússia devia se tornar europeizada. Isso era uma polarização. Você tinha Dostoiévski, que era mais eslavófilo, Turgenev mais ocidentalizante. E aí, para dar dois exemplos conhecidos. Então já estava lá. Né? E a polarização é um buraco negro, que ela se retroalimenta o tempo todo. E assim, a mesma coisa você vê na Revolução Francesa. Né? Se você lê, por exemplo, aí no sentido dos seres humanos mortais e não os intelectuais e filosóficos, se você lê, por exemplo, Os Deuses Têm Sede, do Anatole France, que o romance se passa logo em 1790, 1791, logo na esteira da Revolução Francesa, você vê a polarização entre os personagens. Aqueles que são os antirrevolucionários, que no primeiro momento são perseguidos à porrada, e os que são republicanos revolucionários, você vê claramente aquele enlouquecimento que desce até uma cena específica de um personagem conversando com a sua amada, digamos assim. O que ela devia abordar devia lembrar a Grécia Antiga, Roma, pagã, poderosa, e não a tradição monárquica católica, certo? Agora, as redes sociais transformaram isso num fenômeno universal, mundial. Está na mão de todo mundo. Então, muita gente que podia bater boca, às vezes, num bar ou em casa, essas pessoas, elas não só batem mais boca, como elas recebem conteúdo fragmentado, e aí entra algoritmo, bolha, tudo que a gente sabe, vai reforçando a posição dela. Ao mesmo tempo, ela descobre que tem pessoas que pensam igual a ela, elas começam a odiar as pessoas que não pensam igual a ela, e tem um grande fato, que é o sentimento de sair da irrelevância, de visibilidade de alguma forma, e odiar é uma coisa que pode alimentar o dia a dia mais fácil do que o amor, né? Porque é uma coisa muito visceral, de certa forma, e aí fica desse jeito, a polarização. Então eu acho que as mídias digitais, elas pioraram essa característica que é anterior, né? E, sinceramente, eu acho que talvez daqui uns 50 anos se consiga entender melhor o que acontece hoje, sabe? Quer dizer, quem estava em meio às guerras religiosas na Europa não sabia que aquilo ia gerar Estado-nação, liberdade religiosa. Quem vai ser esse intelectual de 50 anos, daqui a 50 anos? O que você vê acontecendo nesse lugar onde a busca da... Eu acho que tem assim, a área da ciência e tudo mais, mas assim, a busca da verdade, a verdade no sentido do debate, do pensamento, ficou... está num lugar assim cada vez mais polarizado por um lado, mas pulverizado por informação, por chuva de informação, essa coisa que é um mundo onde você tem o fake, né? Tem uma presença muito grande, uma resiliência, porque antigamente o fake era só chegava um professor e dizia está errado. Hoje o professor diz que está errado, o aluno fala que não, aí mostra um post que ele leu. Ele mostra um post que ele leu, ele tem acesso, agora com essa loucura que é a inteligência artificial, você tem acesso à opinião da minoria, você tem essa opinião que não é a consagrada, mas ela hoje ela foi valorizada de um jeito confuso, porque ela não tem uma estruturação.
eu venho de o Talmud tem eu acho que uma grandeza, que eles preservavam sempre nas discussões, uma prevalecia, mas eles guardavam a opinião da minoria. E essa opinião da minoria, ela era um subsídio para ajudar as pessoas a terem a mente aberta, a ter a perspectiva que talvez um dia a gente possa resgatar aquela opinião de minoria e ela possa ter mais validade do que aquela né, escolhida naquele momento. Então, eu sinto que o mundo hoje, ele está... Mas aquilo estava dentro de uma estruturação, tinha uma estrutura daquele Sim. pensamento. E hoje não, hoje a estrutura é a própria plataforma. Então, assim, eu posso evocar qualquer subsídio, citação para o meu ponto de vista, assim, que não está estruturado dentro de um pensamento crítico. Sim. Outro dia até eu mandei, assim, numa dessas conversas que a gente não quer ter e a gente acaba entrando, eu falei assim, eu não estou tão interessado na informação, mas na formação. Porque eu acho que hoje tem uma briga entre informação e formação. Estava nas redes, é isso? É porque eu sinto que o que é uma formação? É uma plataforma que que lida não só com o pensamento, mas com a vida, dentro de uma estrutura, e aquilo ali tem uma grandeza formativa. Sim. Você pode questionar, mas não é niilista, porque Certo. as redes são niilistas hoje. Apesar de que quem está normalmente não sabe. Não sabe. É. Mas é esse niilismo de frustração, de Sim. querer achar uma relevância. Você sabe, isso que você me fala lembra um trecho do livro do Desassossego do Fernando Pessoa, que ele fala que as pessoas que viram antes dele, ele está escrevendo isso em 1912, 13, alguma coisa assim, elas criticavam a sociedade, mas elas criticavam a partir de uma estrutura que existia prévia a elas. E que na época dele, imagina, as críticas eram em cima de uma sociedade, de uma estrutura cultural que já não existia. Imagina hoje. Nossa. Mas o que você falou me lembrou isso, quer dizer, uma coisa é todos aqueles debates do Talmud, tem sempre uma história que eu não sei onde eu vi, muito engraçada, que era assim, aí você tem 3 rabinos discutindo sobre alguma coisa e um rabino fala, não, é A tá certo, o outro fala, é A. Aí um outro fala, não, é B, né? E aí eles ficam batendo boca, aí um deles fala, vamos chamar Deus para ver se ele resolve essa discussão aqui. Aí vem Deus, ouve eles e fala, não, é B. Aí um dos rabinos que falou, aí A diz, agora está empatado. Por aí. Nem Deus consegue, no diálogo deles lá, resolver aquela controvérsia. Na realidade, é só um voto a mais, né? Mas, sem dúvida nenhuma, essa capacidade de lidar com Mas aquilo é num contexto de livre-arbítrio, que não é para Deus se meter, porque a hora que você vai pedir Deus para resolver as nossas questões, acabou o livre-arbítrio. Sim. Né? Supostamente sim. Sim, supostamente sim. Então era mais nesse salvaguardar essa instância que é a terra, não os céus. Né? Então Deus deu a liberdade. Por isso, quando ele entra no debate, ele é só um voto. Ele é só um voto, ele nunca tem o veto. Né? Ele não faz parte do Conselho de Segurança da ONU, ele não tem o veto. Mas hoje não, hoje você, por isso que eu lembrei do Fernando Pessoa, hoje você está navegando no mar completamente destituído, né? E aí vem, você me perguntou o que eu acho que é um intelectual daqui a 50 anos. Olha, mantidas as condições de temperatura e pressão, eu acho que corre-se o risco do intelectual se transformar numa figura irrelevante, né? Alguém que está, se ele for acadêmico, ele está preocupado simplesmente com sua sobrevivência dentro da universidade. Se ele for intelectual de trânsito público, ele corre o risco de estar polarizado ou estar trabalhando em veículos específicos que são identificados com tal viés, né? Agora, para ter uma visão um pouco mais oxigenada disso,
Talvez se a universidade se tornar muito irrelevante, né? As humanas que lideram um pouco esse universo se tornar muito irrelevante, então comece a aparecer, né? Como quando Francis Bacon começa a dizer que as universidades ficavam discutindo baixa escolástica, você puxa um burro com uma corda, é você que puxa a corda, sabe? E ele começa a falar, não, olha, a filosofia, chamava de filosofia, mas era a ciência que estava nascendo. A filosofia tem que responder questões concretas. Isso entre o 16 e o 17, quando vive o Bacon, né, contemporâneo de Shakespeare, na Inglaterra. Então, se em algum momento as humanas se tornarem muito irrelevantes, ou seja, se tiver uma crise, né? E eu acho que a imprensa e a mídia, ela tem um papel importante nisso, e hoje ela não faz esse papel, porque hoje ela está na polarização, né? E aí fica todo mundo incapaz de tentar compreender alguma coisa da realidade que seja um reforço da sua própria visão ideológica. Talvez se a universidade tiver uma crise, talvez seja alguma salvação, porque salvação no sentido que eu estou dizendo. Porque hoje os professores basicamente fazem proselitismo com os alunos. E as redes sociais intensificam, né? Fazem proselitismo na sala de aula, né? Pregam uma determinada corrente, determinado autor. E aí, às vezes, eu falo meio radicalmente, eu acho que é uma catástrofe quando as ciências humanas resolveram mudar o mundo e não entender. Eu penso o contrário do Marx nesse sentido, né? Resolveram transformar o mundo ao invés de tentar entendê-lo. Entendeu? Que eu acho que é essa capacidade de compreendê-lo incoerentemente. Sim, Sem não, botar isso que ele... você falou, mas assim, bom, é uma das coisas que me chamou a atenção muito do Freud, e eu acabei chegando na filosofia já tendo um número de anos de estudo de Freud, e assim, não há dúvida que a expectativa racionalista é uma ilusão, né? Apesar que a razão tem toda uma função, também depois de você atravessar o movimento romântico, né? A própria ideia do inconsciente, da filosofia do inconsciente, antes do Freud escrever sobre o inconsciente do von Hartmann, quer dizer, dentro do pensamento romântico alemão, que traz uma certa ideia de que a razão está perdida no meio de pulsões, como vai falar o Freud, irracionais, né? Sem dúvida nenhuma, a ideia de que a vida é completamente coerente é uma forma de neurose obsessiva, falando freudiano, né? É a forma de neurose obsessiva. Mas só que isso, às vezes, vira um certo culto, sabe? Assim, não, a vida é irracional, então vamos chutar o balde. Aí você pula para outro, vira SAD. Sim, com certeza. Infelizmente, o tempo... Filosofia é um problema, né? Opa! Filosofia é um problema porque ela não está adequada a esse tempo da pós-modernidade. Né? Não, ela nasceu em Atenas. Ela nasceu em Atenas e ela pede ela termina quando termina a conversa. Os caras ficavam deitados, porque eles comiam deitado, né? Tomando vinho e falando de filosofia. Um bando de vagabundo. Mas a gente sempre pede para encerrar, e isso hoje em dia é quase que um desafio muito grande. Assim, você imaginar alguém imaginando traçar um caminho do seu business, do seu envolvimento de impacto no mundo, né? E o mundo impacto em você, no seu bolso e tudo isso. O que você diria para alguém, teu aluno que está hoje começando, seria para num outro mundo bem diferente desse que você conheceu, em que você tinha uma estrutura de te levava para medicina e você foi capaz de dizer, não, eu vou apostar numa coisa que estava até na tua família. Essa coragem de virar um humanista, né, de ir para as humanas pela condição humanista que você tinha de casa. Sim. O que você acha que as pessoas devem hoje estiver iniciando, não em só carreira, mas olhando para a trajetória de vida assim, o que você diria para... Olha, uma vez um aluno de graduação me perguntou assim, Pondé, o que eu tenho que fazer para quando chegar na sua idade ser fodão que nem você? Sua pergunta me lembra isso, né?
que é bem a ideia dos alunos de graduação, os moleques e tal. Pergunta bem de menino essa, né? Mas assim, eu diria o seguinte, cuidado para não mentir demais, porque hoje a mentira é um método, inclusive com as mídias sociais, que é marketing digital, então cuidado para não mentir demais. No sentido prático, eu diria, não use as redes sociais a não ser por razões profissionais. Eu, por exemplo, as minhas redes sociais são todas à mão da minha assessora, né? E eu acho que isso tem sido muito importante nos últimos anos, na minha formação, no meu desempenho, sabe? Então eu diria, primeiro, cuidado para não mentir demais, porque a tendência hoje é mentir o tempo inteiro. Mentir porque está todo mundo se vendendo e vendendo tudo o tempo todo. Então há que resistir a essa mentira como método, né? E assim, você citou essa minha migração, essa, de certa forma, ruptura, que na verdade foi contínua, como você mesmo percebeu, né? De certa forma, eu na realidade fui para o caminho que era o caminho escondido, mas que estava presente, né? Na minha história de família. Eu continuo achando que é importante seguir o coração. Eu continuo achando isso. Para quem pode, que é um luxo, principalmente no Brasil. Agora, eu não acho que necessariamente todo mundo tem um coração para seguir, sabe? Eu não acho que todo mundo tem uma paixão por algum tipo de função profissional. Não penso dessa forma. Acho que algumas pessoas têm mais, outras têm menos, assim como alguns têm mais chance, outros têm menos chance. Então eu diria, num resumo da ópera, assim, olha, hoje está na moda mentir o tempo inteiro. Cuidado para você não mentir o tempo todo, né? Porque quando você mente o tempo inteiro, chega uma hora que você não sabe mais onde você está. Então assim, o seu patrimônio é a sua credibilidade, assim. Isso sem dúvida nenhuma, né? Em algumas profissões mais do que outras, mas eu vejo, por exemplo, alguns médicos jovens hoje indo para o TikTok, né? O Instagram com certeza, né? Há todo um debate acerca de credibilidade em relação a isso, né? Que às vezes eu vou a congressos médicos, a medicina me acompanha até hoje, de alguma forma, né? E eu lembro, chegando na psicanálise ainda, que tinha muito psicólogo e tal, eu lembro de um dia olhando e falando assim, mas esse povo da Humanas viaja na maionese, hein? Quer dizer, sabe, um certo parâmetro de percepção do que é real, do que está na sua cabeça. O real nem sempre é o que está na sua cabeça, né? Então isso, credibilidade, acho que, como você falou, é um capital fundamental, principalmente quando todo mundo acha que, na realidade, tudo é narrativa, né? E lembrar sempre o que dizia o Aristóteles, né? Uma virtude é prática, não é... A virtude não se autoenuncia. Ela só é perceptível na realidade prática. Então, não existe um corajoso teórico. Não existe um generoso teórico, né? E aí eu acho que essa ideia, ela é mais do que nunca necessária, né? Porque seguramente quando tudo vira só narrativa, se você colocar isso na prática, ou você é um cínico no sentido banal e não no sentido filosófico, ou você é um cínico ou você é um escroto, né? Você está dizendo então para as pessoas nesse mundo líquido achar um pedacinho de chão e botar o pé no chão. Sem dúvida. E, ao mesmo tempo, eu acho que quando você busca fazer o que você gosta, eu não acho que, quando falo que tem uns jovens que acham que o trabalho tem que significado para eles, eu não acho isso errado, né? É claro que isso depende da sua condição material e financeira. O errado é achar que isso é uma tendência brasileira. Mas se você pode, faça o que tem significado para você. Maravilha. Super obrigado aí, Ponder. Obrigado você. Ponder, foi uma honra. Imagina, participar estar junto dessa conversa. E acompanhado aí por o grande chefão, o Freud, todos os seus personagens aqui. Meus personagens, Esse grande chefão aí foi presente da minha mulher, o poderoso chefão, e esse Freud da minha filha. Olha só. Freud explica, filha dá, e o grande chefão... Minha filha é aquela ali, que está naquela foto ali comigo. Que massa. Ao lado do Resch.
Muito bom, muito bom.